Bota pra iniciar a gravação aqui. E aí, como é que foi a apresentação de vocês? Me dá um retorno aí pra eu saber. Foi bom. Os erros técnicos, mas tudo certo. Bom dia, Joaquim. Pessoal, eu não pude assistir a apresentação de vocês. Fiquei muito entristecido com isso. Eu tinha que ir em Serrinha renovar minha carteira de motorista. E eu nem consegui finalizar a renovação, só renovei metade. Tá? Eu só consegui pegar a apresentação dos meus alunos mesmo, porque eu já estava lá no saque. E aí eu estava parado esperando de castigo. Nesse tempo eu consegui parar, ligar o celular e ver a apresentação. Mas tá gravada a apresentação de vocês? Eu queria assistir. acho que sim. Tem um vídeo? Bom dia. Bom dia, Matheus. Vocês fizeram um vídeo também? Se tiver o vídeo aí, eu quero assistir, pô. Por favor, por favor. Quero muito assistir. Só que na hora, infelizmente, não deu. Fui renovar minha carteira e fiquei de castigo, viu? Que só saí 1h30 de lá. Um negócio que era pra fazer em 15 minutos. Eu pensei que 11 horas eu tava livre. Eu cheguei 10 horas. Oxe, depois só fui atendido 1 hora. 15 minutinhos só, tá vendo? 15 Pois minutos. é. Mas sabe o que é, Matheus? Eu, por exemplo, o saque lá em Feira de Santana é 15 minutos. Você marca o horário, você é atendido no horário e você sai, sabe? É prático. Aqui foi uma porcaria, né? Aqui foi... Deus nos acuda. É, mas eu não vou culpar o pessoal lá não, porque eu sei que o pessoal se esforçou, só que, como disse, problemas técnicos, né, Glafira? Problemas técnicos. E aí, como é que foi a nota de vocês? Já saiu a nota? Vai sair amanhã, que ele vai pegar com a professora de arte. Ah, massa. Espero que seja tudo 3, né? Só o básico. Claro. O esforço. 3? Oxi. Eu tava pensando em dar um e-mail pra minha turma aqui. Que é isso, professor? Vocês deram sorte, tá vendo? Se fosse comigo, era um e-mail. Era um e-mail como nota máxima e eu ia ver se a gente retirava mais alguma coisa. Aí deu sorte, a professora que vocês pegaram é boazinha, é? Os nossos madrinhos, né? Era Viviane, Daiane e Janaína. Ah, a Viviane é um amor de pessoa. Ah, ela aí. E vocês ainda falam mal da matéria dela? Oh, meu Deus do céu. Ela fez um cordel maravilhoso. Ah, ela falou do cordel, que ela falou que nem ela acreditou que foi ela que fez. Guilherme, Gustavo. Tô fazendo chamada aqui, viu, gente? Yuri, João. Tem o João Vitor aqui. Qual é que tem? Moraes. Quem manda tá aqui? Augusto. Clara. José Ai. Gustavo. o quê? Gustavo, pô. Você viu o quê? Não, muita coisa só. Ah, tá. Falei Gustavo. Puxa. Acho que eu vou errar seu nome. Meu fone que tá meio grosso. Ah, tá, deve ser. Deve ser. Eu indico o fone bom. O fone da Reis ajuda, viu, cara? Evita esse tipo de transtorno chato aí. Ah, entendi, obrigado. Tá? É uma dica que eu dou, porque, né, eu entendo. Né, Otávio? Filho Guilherme. E Rainha Sara. Oh, não, Samuel não tá aqui, não. Rainha Sara. Ah, Samuel tá sim. Ayla, Tereza. E tá faltando o nosso queridíssimo Vinícius. E aí, Gabriel Oliveira Bonfim. O que foi que aconteceu, bicho? Semana passada você nos privou da sua beleza existencial, cara. Foi que teve, cara? Eita, esse povo, deixa não mudo aqui. Professor, Professor, fala. guarda no chat que 10h45 eu vou ter que ir no médico. Eu tô vendo aqui agora, professor, eu não sei se vou levar falta, mas 10h45 eu vou precisar ir no dermatologista. É mais chique, pô, dermatologista. Era o único horário que ele Era podia. emergência, tá, professor? Se eu não precisasse, eu não ia. Eu- Tá achando que eu vou gastar dinheiro? É à toa, assim. Ué, mas saúde nunca é gastar dinheiro à toa. Pra ficar. E dermatologista não é pra deixar a pessoa bonita? No meu caso, não é pra ficar bonita, não. É pra a pele mesmo, pra ajudar. Ih, Que horrível, mas é espinha? é
Essa fase aí, filho, é isso mesmo. Aí chama puberdade Nunca chegando. vi uma coisa tão ruim. Meu senhor. É a puberdade chegando, filho. É isso mesmo, viu? Hum. Eu não tive uma, Joaquim. Eu não tive uma espinha, cara. Eu tive assim, não tem nenhuma espinha, é forma de dizer, né? Mas eu tinha uma espinha a cada 2 anos, mais ou menos. Gente, o sonho. É, pô. Eu nunca tive espinha. Em compensação, meu irmão levou todas. Minha irmã também não tem, não. Né? Então, ela deixou pra você de presente, tá vendo? É. Aí, Bom Joaquim. presente, bom, hein? Eita, tão bom. Mas aí, ó, gente, é natural da idade de vocês. Ó. Quando a gente passa pelo processo da puberdade, a gente falou sobre isso, né? E aí, cara, algumas coisas começam a desregular no nosso corpo. Até conseguir achar aquele patamar ideal, né? E aí o que acontece? Vocês começam a produzir muita oleosidade, cara. E essa oleosidade, ela não é uma oleosidade, sabe, que não vai ter consequência. Ela vai ter consequência e às vezes não é muito boa, como as espinhas, no caso. Tá? Mas aí o que é que eu recomendo? Cara, se você sabe que sua pele é muito oleosa, é sinal que você tem que lavar ela com muito mais frequência. Então, um sabonetezinho, vai no banheiro, ó. Tira, joga uma aguinha. Aí dá X tempo, vê que volta de novo, já passa o dedo, já sabe que tá oleoso, sabonetinho de novo, ó. Vai, cara. Ah, isso vai evitar espinha? Não vai evitar. Vai diminuir consideravelmente, tá? Com comidas gordurosas tendem a dar espinha, né, Joaquim? Comidas à base de gordura, tendem, certo? É. Alimentação é tudo, cara. Olha, velho, alimentação é tudo. Uma boa alimentação dá uma qualidade de vida que você não percebe. Às vezes a gente gosta de comer essas porcarias, né? Tipo, olha meu feriadão. Num dia comi um meninico, no outro feijoada, no outro churrasco, no outro meninico. Não vai dar certo. Aí o preço paga depois, tá? Então a gente tem que ter cuidado com a nossa saúde. Pô. Nossa saúde é tudo, é a única coisa que a gente tem de bom, velho. Nossa saúde e nosso conhecimento. Salve, Matheus, que chegou agora. Bom, tá faltando então João Vitor Oliveira e Vinícius Guimarães. Com certeza, Joaquim. E nisso estou pecando também. Exercício, a minha alimentação já estou mudando, mas no exercício estou pecando. Eu não como carne nem segunda, nem quarta, nem sexta. E não tem, agradeço. É verdade, isso deve ser incômodo. Eu vi meu irmão, como é que é? É incômodo. Nossa, saco, professor, dói muito. E não pode. Encosta, dói. Tem vezes que. Nossa, horrível. O pior de tudo é que não pode espremer, né? E olha que minha alimentação não é tão ruim, viu? Eu cuido bem da minha alimentação, eu faço exercício. Pois é, se você não fizesse nada disso, ia ser pior. Ia ser. Se agora já tá pior, imagina se eu não fizesse isso. Agradeço, porque é sério, se você não fizesse, você ia ter, às vezes, até 30, 40% mais do que você tem, viu? Isso realmente influencia e não é. Bom, tá faltando 2 e, eu não vou botar pra falta não, tá? Geralmente eu passo chamada apenas uma vez e dou presença, tá? Eu acho que a gente tem uma relação de maturidade com vocês. E a presença de vocês ou a ausência não vai fazer diferença se vocês não tiverem de verdade na aula, né? Vocês podem falar presente, desligar a câmera e voltar a dormir. Tá? Ô, professor, você sabe que horas abre o PH15? Eu não sei, inclusive, muito obrigado por me lembrar. Eu acho que eu postei lá no. Vocês viram que eu postei lá no plural, né? Eu vi, você postou lá. Ainda botei lá adiante do seu lado. Mas é hoje, não é hoje que libera? Provavelmente Eu depois. acho que sim. Provavelmente depois de meio-dia. Tá? Mas, por favor, façam, não percam. É um ponto, pessoal. É um ponto. Olha, essa feira do conhecimento, essas atividades do plural, a frequência é aquele ponto que, sabe, que deixa a sua vida mais leve. E aí vocês não conseguiram esses pontos, cara? Esse ponto salva muita gente, viu? Nossa senhora, se salva. Se salva. O PH não demora tanto pra fazer. Pois é, agora lembre também, né, que o pH
ele é contabilizado de acordo com sua nota, tá? PH não é se você fez ou não fez, é de acordo com sua nota. Se você acertou, são 10 PHs, 10 questões, eu acho, né, gente? São 10 questões? Eu acho que é isso. São. Então, para cada questão que você acertar, é um décimo, cara. São 10 questões para cada questão que você acertar, é um Não décimo. liberou, não, professor, ainda. Ele deve liberar meio-dia. Provavelmente. Mas eu coloquei lá, eu não lembro, acho que é a prazo de uma semana, né? Eu tô inspirada pra fazer o PH, não liberou ainda. Ainda 10 horas da noite vão liberar. Ah, você faz amanhã, Gabi, você manda bem aí. E aí vocês vão ter que fazer vários PHs, né? O chat aqui não é só um, são o quê? 10? São todos menos redação. São quantas matérias, Kaline, que vocês têm aí? Ó? Tem aqui português, matemática, geografia, história, ciências. Tem mais alguma? Educação física. Artes. Arte, vocês estão doidos? Não tem Artes não tem. Inglês não Nós somos 5, professor. 5 matérias. Em inglês são 7, né? É dura. Inglês e também não tem inglês. Ah, então são só. Ah, gente, são só 5. Se é só 5 é de boa. O João chegou agora. Tô de paz, né, João? Bota só Vinícius. Então tá de boa, galera. Não precisa se esquentar muito, não. Vai dar pra fazer de boa. Cada dia faz um. E vocês já estão ligados, né? Hoje é a nossa última aula. Tá? Sexta-feira é avaliation. Não minha. Mas a nossa avaliação é de sexta a 8, é dia 17. Começa sexta, eu pensei que começava segunda. Não é sexta que começa, gente? Começa a sexta, ó, que bonito. Vai do dia 10 ao dia 17, né? Confere? Sim. Sexta, sexta. Dia 17 é aula normal, é? Não. Ué. Não sei. E aí, como é que vocês estão pra... Eu tô abrindo aqui os negócios, tá, gente? Como é que vocês estão pra gente iniciar nossa aulas presenciais? Vocês vão conhecer, finalmente me conhecer, rapaz. A gente vai sair dessa tela. Vocês vão assim, professor, você tá bonito na câmera. Ai, ai. Esse professor todo desengonçado, magrinho, ó, barriga grande aqui, parece que eu tô até de verme. Oh, meu Deus do céu, cadê a atividade física? Volta em mim, vem em mim. Ué, o professor nessa do pra cima, não? Ô, Glafira, eu tava pra gravada. Eu sempre gravo, viu? Eu sempre mando lá, inclusive. Como é que é? Ué, o professor nessa do ombro pra cima, não? Oh, pois é, né? Eu também acho. Pois é. O bom de dar uma online é que a gente fecha qualquer bermudazinha aqui, tá resolvido. Tá? E os alunos nem precisam vestir nada. Só ficar inteirinho. Pois é. O professor querendo tirar um daí, Glafira vem, pá! Fique na sua que eu sou pior. Né? Tá com pijama até agora, né, Glafira? Tá com pijama até agora. Né, o quê? Se eu fosse você, eu tava deitado na cama com o celular assim, ó, inclinado, sabe? Olhando. Eu tô É isso, professor. Vai dizer que não é? eu tô mentindo, né? Não, jamais, professor. Nunca fiz isso. Não, eu nunca. Tá bom, gente, ó. Tá bom. Eu já recebi 8h20 aqui. Eu falei pro aluna, bom dia. Bom dia. Eu falei, até já a segunda hora tá acordando agora. Segunda hora de aula tá acordando agora, tá ligado? Nem acorda faltando 1 minuto pra aula, não. Não, jamais, né? E agora que vai ter que acordar 1 hora antes? Ai, professor. Quem tava acostumado a acordar 10h05. Se eu não acordar 5h30, eu não saio de casa, não. Aí, quem tava acostumado a acordar 7h10, 7h15. Eu acordo 7 horas, acordo morto. velho. Vai ter que acordar 6. Tem que acordar 6h20. Aí, ó. Tá na Clara 5h50. Ô, Clara, eu sou dessa leva aí também, viu? Eu acordo esse horário. Eu acordava 7 horas na pré-fiel, agora acordo 7h25. Um dia ou outro que eu acordo um pouco mais tarde. O dia de hoje é um dia que eu acordo um pouco mais tarde, porque a aula de vocês é 8h20. Aí eu durmo um pouco mais tarde e acordo um pouco mais tarde. Mas, de geral, pode ser também. E se eu não acordo, o Levi vai e me acorda. O que é que eu vou fazer? Né? Sara vai ter que acordar cedo porque vai andando pra escola. Ô, Sara, você já tá fazendo exercício físico.
Já não paga academia. Uns 10 anos da minha vida. Mentira, uns 8. Tem que ver o lado positivo das coisas, rapaz. E dá um bom dia aí, Sara. Tá toda caladinha aí, rapaz. Não tô com uma ideia com a gente. Tem dias que ela dá uma beleza. Tem dias que ela dá uma beleza pra falar com a gente. Agora tem dias que tá aí, ó. Toda borocochô. Deixa eu ver o livro que eu comprei, ó. Comprei por cada aula que eu fiz pra vocês, ó, gente. Ao contrário. Ah, mas aí vocês entendem. Vocês conseguem fazer. Vocês são muito espertos pra ler. Du? Onde é que você tá, Du? Mérito e mérito. O mérito da tirania. A tirania do mérito. Aí. Ele tá lá de baixo pra cima. Ele tá lá de baixo pra cima. O que acontece com o bem comum, Que leitura é essa? não é? O que acontece Com O bem comum. com Quem foi que falou que tava lendo? Quem foi que falou que tava lendo aqui o tatuador, não foi? De Wall Street? Da Schwartz. Eu. Eu vi esse livro na casa de minha cunhada, ó. Eu vi esse livro na casa dela. porque não pegou. É. Acabar antes de comprar os outros. É porque é o seguinte, ó. Vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas básicas antes de começar a revisão. A revisão da gente vai ser rápida, tá? Podem ficar tranquilos. Eu tô lendo esse livro, ó. Eu sou muito fã desse cara, tá? E tudo que vocês fazem, tudo que vocês veem que eu faço de educação, a aula que eu dou pra vocês, a fato da gente conversar na aula, é por causa desse cara aqui, ó. Entendeu? Tem gente que eu dei a ele, mas, sinceridade, porque não leu. Aí tem esse livro pra ler aqui, ó, que eu comprei por causa de vocês, ó. Por quê? Já leu? Ensino híbrido. Dá aula pra vocês, cara. Ensino híbrido. Ah, Porque eu dou aula pra vocês, né? Aí comprei esse aqui que vocês já viram, né? Esse daqui. Pra ler. Eu tô com esse livro aqui que eu quero muito ler, mas ainda não parei. E eu vou fazer isso. Esse livro é roubado, viu? Outros também, do Paulo Freire. Esse eu roubei. Pegou Tá. emprestado sem permissão. Foi sem permissão mesmo. É porque os livros tinham uns 15 lá, ninguém tava usando. Eu falei, vou pegar um pra mim pra eu ler, pô. Só que eu nunca parei pra ler. E eu gosto de ter uma biografia toda baseada no que eu trabalho, né? Se eu sou professor, é legal eu ler sobre educação. E aí, deixa eu mostrar pra vocês aqui uma outra coisa que eu faço. Querem uma dica pra acelerar a leitura de vocês? Ó, primeiramente. Aqui é um programinha que eu uso. Ó, vocês já viram falar do Notion? Não. Aqui eu organizo tudo. Ó. Aqui o Notion é como se fosse uma planilha onde você cria planilhas em cima de planilhas, né? Aí aqui você pode ver que tem várias informações, tá vendo? É tudo minhas coisas organizadas. Deixa eu ver meus projetos de médio prazo aqui. Ó, vendas de skin do CSGO. O meu projeto de mestrado, curso de educação financeira. Mas eu tenho aqui, ó, lista de livros lidos. Olha os livros que eu li nos últimos anos aí, ó. Eu li tudo isso daí, gente, de livro. Recomendo muito esse. é muito bom. Recomendo esses 3 aqui. O Apanhador no Campo de Centeio. Aí, Sara, um bom livro. Muito bom esse livro, viu? Vou ler as notas depois. O Apanhador. E é livro Nobel, viu? É prêmio Nobel esse livro. A Revolução 80-20. Isso aqui como é que é o nome? Pareto, a proporção de Pareto. Vale a pena ler sobre isso também. Homo Deus, aqui é a Harari. A Harari é muito bom. Qualquer livro de Harari é muito bom. Como Conversar com Fascistas. Não gostei muito não, de Marcelo Tiburi. Tá? Poderoso Chefão. Olha... Eu não sei dizer quanto tempo tinha que eu não li um livro tão bom. Foi esse aqui, o Poderoso Chefão. E eu sou fã da trilogia Poderoso Chefão, tá? O filme. No Bunker de Hitler, aqui, ó, que eu li, que eu falei pra você. Tá? Tem vários livros. Esse aqui é Tolista da Inteligência. Eu não consegui terminar de ler. Eu não entendi metade do que eu li. Eu botei aqui, ó, leitura densa pra reler. E esse ano tá horrível, né? Só grande. Tem que ler. Se você gosta de ler, você lê, sabe? Pra entender um pouquinho, né? Eu li pouco esse ano, ó. Só li um livro. Quer dizer, já tem os 3 aí, eu só botei esse, né? Vou ter que atualizar essa minha lista. Mas dica pra leitura, olha.
É vergonha, Gabriel. É vergonha mesmo. É vergonha assim do tipo. Eu tô quase com vontade de te expulsar da minha aula, viu? Eu gosto de cinema, mas eu nunca tive tempo Tá. pra ver os filmes, cara. Eu tô aqui pra te expulsar da minha aula. Já cliquei 2 vezes, só que eu errei aqui o botão. Porque já, ó, fiquei nervoso com um negócio desse. Pois é, mas é uma coisa. O filme é bom, viu? O filme é bom. O filme é muito legal, mas não chega aos pés do livro. Tá? Trilogia Poderoso Chefão é clássico, cara. Teve um filme muito legal também, O Vento Levou. É um filme muito bom, antigão. Cara, o Vento Levou, eu vi com minha bisavó de 90 anos. É um filme muito bom, velho. É um filme muito bom. É um filme com início, com meio, com fim. Ele é muito bom. Tem um outro que eu gosto bastante também dessa época, que eu recomendo pra todo mundo ver. É Dançando na Chuva. É muito bom também. Assim, não é à toa que eles são referências mundiais, né? Aí os clássicos de Hitchcock, recomendo também. O Iluminado, entre outros. A Vertigem, recomendo. E um outro clássico, qual é o outro clássico que eu recomendo? Um clássico não, na verdade ele é aberto. Para você ter uma noção do que era o mundo, cara, assista qualquer filme de Marilyn Monroe. Eu achava que ela era só uma menina bonita, não sei o quê, que fazia porque ela era loira, não sei o quê. Velho, eu assisti o filme dessa mulher. Ela era diferente, sabe? Quando você compara ela com todo o elenco que tá lá, você fala, meu Deus, o que é isso? De diferencial que essa mulher tinha. Eu super recomendo, tá? Super recomendo. Então, gente, como é que eu faço para poder fazer uma leitura de um livro? Eu decidi que qualquer livro que eu pegar, eu tenho que ler pelo menos 5% dele por dia. Tá bom? Por que é importante saber isso aqui? Porque você consegue fazer a leitura do livro em no máximo 20 dias. Então, eu vou parar um tempo da minha vida para ler pelo menos 5% do livro. E é isso que eu faço. Por exemplo, aqui, ó. Esse livro de Paulo Freire não tem 20 dias que eu tô lendo. E o meu filho desmarcou meu livro. Que legal. Ele desmarcou o livro, ó. Ai, 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 ai. Que legal isso. Minha sorte que eu acho que eu sei onde é que eu tava. No capítulo 23, 24. Vou botar aqui. Cara, isso dá uma tristeza na minha vida. Você lê o livro e as pessoas desmarcam o livro que você tá lendo. Aqui, por exemplo, esse livro, eu resolvi ler 5% dele por dia. Como é que é 5% de um livro? Cara, esse livro aí tem 350 páginas. Então eu tenho que ler 5% disso daqui. Então eu faço a regra de 3. Ó. Se 350 páginas equivale a 100%, 5% equivale a quantas páginas? Tá? O X deu 17,5 páginas. Então eu tenho que ler no mínimo 17 páginas. No caso de cá, eu arredondei para 20 páginas. Se a leitura ela é leve, eu posso ler bem mais que 20 páginas. Entendeu? Mas no dia eu tenho que ler 20 páginas. Aí com isso, em 20 dias, eu leio um livro. É justo? Recomendo que vocês façam isso. Mas é isso, Pedro. Bote a estimativa agora. Eu recomendo o seguinte: quando você for. Tem um livro do Poder do Hábito que eu li, que é importante isso. E uma das coisas. Eu gosto desses livros também, dessas coisas. Uma coisa que ele fala é o seguinte: quando você for ler um livro, você tem que ler e colocar um objetivo alcançável e que não seja torturoso. Entendeu? Antigamente, pegava o livro, eu tinha que ler 50 páginas. Para eu ler 50 páginas de um livro, eu levava no mínimo 1 hora. Tá? Para eu ler 20 páginas, eu levo no máximo 25 minutos. Entendeu? Então isso daqui faz com que a leitura seja mais prazerosa. Se você está gostando do livro e tem mais tempo, você engata a leitura e continua. Se não, cara, você para, no outro dia você continua lendo. Você vai digerindo o que você leu e vai lendo. É uma tática que eu recomendo, gente. Funciona, viu? E claro, aí você vai ler um livro cada 20 dias. Por exemplo, eu teve ano que eu li quanto aqui? Deixa eu ver aqui. Tá na minha listinha aqui. Pois é, mas bota essa meta, não precisa botar meta grande, não. Ó, em 2020 eu li 16 livros.
Em 2019, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Ixi, perdi. Perdi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 livros, tá vendo? Cara, se eu celebro que é o livro inteiro no dia, você lê, vou ler, pô. Aqui é meta pra quem não consegue ler, mas se você já tem o hábito de ler, cara, lê quando vocês conseguem, lê o máximo que você conseguir, oxe. O máximo que você se sentir bem. Mas tá aí a dica, galera. E ler é importante, viu? Melhora a escrita, melhora a fala, a argumentação, melhora a lógica de organização das ideias, a sua fala, melhora tudo na sua vida. Além de te ajudar a ter um conhecimento novo. Tá? Eu leio livros, eu adoro biografia, livros de educação, né? De ciência, como de um todo, e livros de ficção, uma ficção mais atual, mais década de 70, 40, coisas medievais eu não gosto não. Li sim, Joaquim. Já li o Mais Esperto que o Diabo, eu tava ouvindo o audiobook dele, mas não li. Pai Rico, Pai Pobre, é um livro muito bom. Recomendo para quem quer começar a entender sobre empreendimento. Não, do milho ao milhão, não, do 1000 ao 1.000.000. Não li não. Mas Pai Rico, Pai Pobre já é o suficiente, cara, para você entender investimento passivo, investimento ativo, investimento não, né? Bens passivo, bens ativo, onde você colocar seu dinheiro, porque você tem que entender que às vezes o luxo não é importante. Ele é muito bom, muito bom. Eu dava aula de educação financeira, pô. Então eu sei toda essa parte de educação financeira aí, sei tudo que você imaginar. Investimentos, essas coisas, eu sei tudo. Bora lá, que bom conversar. Adoro falar sobre livros. Como a gente tá tranquilo hoje, a gente conversou bastante sobre livros. Pronto. Na educação financeira, eu trabalhei horrores com isso bastante tempo, tá? Tinha desenvolvido até um site, mas não foi pra frente porque não tinha tempo. Mas educação financeira é tudo, viu, gente? Pra vocês também, ó. Educação financeira, velho. Se você sabe, se você na idade de vocês sabe a importância do dinheiro e sabe como trabalhar o dinheiro, quando vocês tiverem a minha idade, vocês estão bem de vida. Um pouquinho de dinheiro agora, quando tiver a minha idade, vocês estão bem de vida. Isso é fichinha. Pronto, então tá no caminho certo, Joaquim. Só conversa com seus pais direitinho e estuda bastante. Estuda bastante para entender. Isso é uma notícia muito boa. Bora. Galera, seguinte, ó. A gente fez o Kahoot, tivemos lá o resultado. Quem foi o grande campeão mesmo? Eu. Obrigado, Glafira. Glafira, grande campeã humilhou todo mundo. Deu tapa na cara da sociedade. Tá? Mas mandou bem. Não, Glafira. Humilhou os outros. Mas tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um resumo sobre todo o assunto que a gente deu. Esse resumo, ele não é um resumo longo, ele é um resumo rápido, mas vai envolver todo o conteúdo. E aí eu vou puxando para vocês os outros tópicos, eu quero ver se vocês vão me trazendo o que a gente tem que saber. Primeiro tópico é esse aqui, ó. Princípio da atração e repulsão. E aí? Quero que vocês tenham a me falar o que é o princípio da atração e da repulsão, vocês lembram? É tipo, cargas. Calma, pera. Quando dois corpos são eletrizados, tipo, dois positivos ou dois negativos vai repelir, e quando tiver opostos vai se atrair, é isso? É exatamente isso, ó. Tem que lembrar que todo elemento que nós trabalhamos, todos os corpos, eles vão ter cargas tanto positivas quanto negativas. Eles tendem a ser neutros. Porque o que significa ser neutro? Significa que a mesma quantidade de carga positiva e negativa tem no corpo. Ele é neutro. Tá? Quando existe uma diferença de carga entre esses tópicos, onde um tem mais carga negativa do que positiva ou vice-versa, e quando a gente aproxima esses corpos com cargas diferentes, tá? Ou com quantidade de cargas relativas, o tipo de carga vai fazer uma interferência direta na sua característica. Como assim? Estou me embolando todo para falar uma coisa simples.
Quando eu tenho dois corpos que apresentam uma carga igual, no caso, pode ser positiva, dois corpos com carga positiva ou dois corpos com carga negativa, eles vão tender a se repelir. Tá? Quando eu possuo corpos com cargas diferentes, eles vão entrar no processo de atração. Certo? Nós temos agora os processos de eletrização. Vocês lembram os processos de eletrização, pessoal? Quais são? Tem calma, atrito, não é? Isso. Agora falar um por um. Vai segurando aí. Só Temos por atrito, que é o principal de todos, que a gente vai trabalhar aqui. Certo? Que é quando simplesmente eu pego um elemento e arrasto no outro. E ao arrastar um elemento no outro, o que acontece? Eles simplesmente vão trocar cargas. Então, observa aqui. Ó, eu tenho um vidro e uma lã e simplesmente friccionei um no outro. Como eu pego uma canetinha e bato no cabelo. Ó. Eu friccionei um no outro. Ao friccionar um no outro, o que, que vai acontecer? Vai começar a ter uma transferência de carga negativa, que são os elétrons, de um corpo para o outro. Se esse corpo está positivo e o de cá está negativo, significa que os elétrons saíram do vidro e vieram para a lã. Por quê? Porque quem se desloca são os elétrons. Quem se desloca com a carga negativa, né? É quem se desloca. A carga positiva, ela não se desloca. Então, toda vez que eu falar de um processo de eletrização, a gente vai falar da movimentação das cargas negativas, nunca das cargas positivas. Tá? Temos o outro que é eletrização por contato. Como é que é a eletrização por contato? Eu simplesmente entro em contato de um elemento com outro e ao entrar em contato, há a descarga elétrica. Então, observe o que está acontecendo aqui. Garfield, o nosso querido gato inglês, ele está literalmente se esfregando, atritando suas patas com carpete de lã. Quando ele atrita suas patas com carpete de lã, o que vai fazer? Ele vai criar uma carga. Provavelmente ele vai ficar com carga negativa, tá? E a lã vai ficar com carga positiva. Certo? Como a lã está em contato com a terra, com o chão, ele vai rapidamente neutralizar. Aí o que acontece? Quando ele está aqui, o Garfield, com carga negativa, e ele tem um corpo que está com carga neutra, ele simplesmente vai pegar esses elétrons e vai transferir para esse outro corpo. Ao transferir esses elétrons para esse corpo, ele vai causar o que nós chamamos de choque. Esse é o processo que ele está fazendo. Certo? Em outras palavras, ou melhor, em outra imagem, é isso que vai acontecer aqui. Certo? Observe. Nós temos um corpo carregado positivamente e um corpo neutro. Quando eu aproximo um corpo carregado positivamente de um corpo neutro, a tendência desses corpos é que eles tentem manter um equilíbrio. Como assim, professor? Eles tendem a fazer uma distribuição onde a quantidade de elétrons esteja igual nos dois corpos. Para isso, o corpo B, que é neutro, ele vai transferir elétrons para o corpo A. Tá? Então, ele vai pegar os elétrons e transferir para o corpo A. Ao fazer essa transferência, esses elétrons vão anular algumas cargas. Tá? E ao anular algumas cargas, ela simplesmente vai diminuir a carga positiva do corpo A e criar uma pequena carga positiva no corpo B. A tendência é que eles sejam cargas iguais. Vocês lembram como é que é a eletrização por indução, que envolve dois processos? sei lá, tipo, aproximar, mas não atritar, é isso? Ah, tá sabendo. Eu não lembro muito bem pelos nomes. Você tá lembrando pelos nomes? Então diga, Matheus, como é que é? Eu não lembro muito bem pelos nomes. Ah, tá. Entendi. Então bora lá. Mas é bom alguém participar também, viu? Gabi tá falando tudo aí, tá mandando bem, viu, Gabi? Mas eu queria ver outras pessoas falando também. Então, cara, o que acontece? A primeira coisa que acontece na eletrização por indução
é o que nós chamamos de polarização elétrica. Como assim, professor? Eu tenho um corpo aqui, ó, que pode ser tanto carga positiva ou negativa, tá? Não vai fazer diferença. O que vai acontecer é que, dependendo do corpo que tenha, ela vai induzir a organização das cargas de forma diferente. Mas nada que fuja do que vocês estão vendo. Então, observa aqui, ó, eu tenho um corpo indutor, esse corpo tem carga positiva. O que acontece? Quando eu aproximo ele de um corpo, mas sem tocá-los, ele vai tender a induzir um corpo neutro a criar o que nós chamamos de uma polarização. Como assim uma polarização? Olha, polarização é isso, gente. Ó. De um lado ele criou uma carga negativa, do outro carga positiva, tá? Ou sei lá, no lado criou pessoas que pensam de forma bem diferentes, né? No nosso caso da política, como a gente está vendo ultimamente. Ele criou essas polarizações. O que acontece com isso? Simplesmente, ao fazer essa indução, ele polarizou o elemento. Só que para eu criar uma carga elétrica nele, eu preciso, junto com essa polarização, fazer um outro processo que nós chamamos de aterramento. Tá? E o que é esse aterramento? Esse aterramento é quando eu pego simplesmente o meu elemento químico, né, como você peguei essa bola, e eu adiciono um fio terra. Tá? Adiciono um fio terra, colocando em contato com a terra, é onde a gente sabe que tem uma quantidade absurda de elétrons e de prótons, e simplesmente eles conseguem absorver. Ao fazer esse processo, e eu faço um corpo indutor, o que acontece? Quando eu faço um corpo indutor, a carga que tiver em excesso aqui, ela vai ser contrabalanceada. Eu tenho aqui, por exemplo, um corpo com carga negativa, a tendência é que os elétrons eles desçam para a Terra para estabilizar. Eu tenho com carga positiva, a tendência é que os elétrons façam o percurso contrário para poder equilibrar. Tá bom? É isso que acontece no aterramento. Só que quando a gente faz uma indução, o que acontece com essa indução e com esse... Quando a gente faz essa polarização com o aterramento, o que acontece? Olha o passo a passo. Eu tenho aqui meu corpo indutor. Aqui. Eu peguei o corpo neutro e botei um corpo positivo. O que é que isso vai fazer? Vai fazer com que aqui fique com cargas negativas desse lado e cargas positivas desse lado, né? Ele está induzindo. Como a gente sabe que as cargas opostas se atraem e cargas iguais se repelem, vai acontecer isso. Como é o nome mesmo? Polarização? Por indução. O que é que vai acontecer para ficar mais bonito, né? Isso aqui. Então, observa como acontece o processo de indução. Vou até botar uma setinha aqui para a gente deixar ele separado. Acontece isso. Tá? Depois desse processo, se eu pegar e adicionar um fio terra, como eu tinha mostrado para vocês, olha o que acontece. Eu botei um fio terra, tá vendo? Quando eu botei um fio terra, observe que as cargas positivas estão acopladas próximos a esse fiozinho. Então, a tendência é que elétrons saiam da Terra e venham para cá. E aí, cara, ele vai anular essas cargas positivas. Quando ele anula as cargas positivas, o nosso corpo fica apenas com carga negativa. Então, aqui é literalmente uma eletrização por indução, tá vendo? Envolve dois fatores. Envolve a polarização elétrica e envolve o aterramento. Tranquilo? Para fechar, condutores isolantes elétricos. Quem pode falar um pouquinho aí sobre condutores isolantes elétricos? É só uma falazinha, né? Não precisa ter nada a mais que isso. Básico, tipo, os isolantes não conduzem energia, né? E os condutores conduzem, só isso. Pronto. Bora botar só uma vírgula, Gabi. É o seguinte. Quando eu falo de condutores isolantes elétricos, o que é que eu preciso ter noção? O isolante, ele isola a eletricidade. Ao isolar a eletricidade, a gente vai ter justamente a ideia de que ele não passa eletricidade. Só que todos os elementos que nós temos, eles têm elétrons. Então, eles têm a capacidade de passar eletricidade.
Os isolantes que nós utilizamos, eles têm uma maior resistência a passar eletricidade, mas ele passa eletricidade, tá bom? Acontece que quando a gente usa as nossas voltagens, não é suficiente para que haja essa condução, tá? Mas quando eu tenho uma diferença de potencial muito grande, aí ele acaba de uma forma indireta induzindo essa eletricidade a passar por ele. Por exemplo, um dos isolantes térmicos mais eficientes que nós conhecemos é justamente o ar. Tá? O ar é um isolante excelente. Mas mesmo sendo um dos melhores isolantes térmicos, a gente não consegue ver um raio saindo do céu e vindo para a Terra. Ele passou pelo ar. E por que foi possível isso? Porque a diferença de potencial era absurdamente gigantesca. Ela era tão grande, tão grande, tão grande, que simplesmente conseguiu fazer superar essa resistência e passar. Bom, então, quando a gente fala de isolantes são maus condutores. Certo? É difícil você ter um elemento que seja 100% isolante. Independente da quantidade de eletricidade que você botar, ele não passa. Tá bom? Bora lá. Circuitos elétricos. Primeiro termo, corrente elétrica. O que é uma corrente elétrica? Pera, eu não sei dizer o que é, mas eu vou te lembrar se é ampere. Volts eu acho que não é. Volts é DDP. Não, ó. Calma aí. Volts está relacionado com o DDP. Não é diferença de potência? É diferença de potencial volts, tá? Volts é DDP. A corrente elétrica, a gente está muito relacionado com amperagem. Mas aqui não é essa a ideia do que consiste ser uma corrente elétrica. Antes mesmo da gente fazer as definições de DDP, de corrente e de resistência. Tá bom? A corrente elétrica, o que é a corrente elétrica? É literalmente uma corrente que é produzida na qual se passa os elétrons, se passa a eletricidade. Tá? Então observa aqui, ó. Eu tenho dois elementos aqui, ó, dois fios. Um elemento normal, onde não tenha criado nenhuma diferença, onde seja possível passar eletricidade, ele vai ter justamente os elétrons aleatórios, ó, soltos. Cada um no canto, cada um se organizando do seu jeito. Tá? Quando eu pego esses elétrons e crio uma diferença de potencial, colocando em um elemento uma carga que seja mais negativa e no outro uma carga mais positiva, eles vão começar a passar o processo de migração de onde tem menos elétron para mais elétron. Por quê? O objetivo é sempre manter a estabilidade, estabilizar. Eu quero que todo mundo fique igual, todo mundo fique com a quantidade de cargas iguais, para que a gente obtenha mais uma organização própria melhor. Tá? Então, o objetivo é esse, ó, é fazer esse processo aqui. Para isso, a gente tem que ter essa diferença. Essa diferença é justamente o que a gente chama de DDP, é a diferença de potencial. Tá? A diferença de potencial é a diferença de força entre um polo negativo e um polo positivo. Tá? E a definição de polo negativo e polo positivo está diretamente relacionado no sentido com que os elétrons estarão caminhando. Então a gente vai ter esse processo aqui. Tá? Pronto. Então isso aqui é uma DDP. Certo? Aí o que acontece? Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente fala o seguinte: são quando os elétrons eles se encaminham em um sentido determinado, produzindo eletricidade. Então é isso de cá que a gente tem definição. A diferença de DDP, amperagem e resistência eu vou falar daqui a pouquinho. Primeiro vou pegar umas outras definições importantes. A gente trabalhou também com outras coisinhas muito curiosas da corrente elétrica. Que é o sentido convencional e o sentido real. Vocês lembram disso? Qual a diferença do sentido convencional para o sentido real? É sentido... Calma. Aí, ó. Tá no quadro. É porque, tipo, eu sei que um é os negativos que se movimentam, né? E o outro é os positivos. Só que, tipo assim, não tem muito sentido no outro, porque, sei lá, não é essa regra, né? O sentido real, gente, é como acontece a eletricidade. E ela sempre acontece do negativo para o positivo.
Então, cientificamente, é isso que acontece. Só que eu não sei porquê, realmente me faltou um pouquinho de pesquisa nessa área, nesse tópico, para entender que existe um outro sentido que é chamado sentido convencional da corrente elétrica. E esse sentido convencional, ele simplesmente faz com que, como se fossem os prótons que se movimentassem do polo positivo para o negativo, né? A carga positiva. E a carga positiva não se mexe. Tá? Então a ideia é que vocês saibam que existe, tá? Essa relação, essa possibilidade de um sentido real e sentido convencional. Bora falar agora de circuitos. O que é um circuito elétrico? Vou trazer a definição para vocês. Circuito é um caminho fechado, alimentado por uma fonte de tensão, por onde passa uma corrente elétrica. Tá? E aí, cara, na corrente elétrica, a gente precisa saber que existem 3 elementos principais para formar um circuito. Quais são esses elementos? Primeiramente, temos que ter os fios condutores, que é por onde esse circuito irá caminhar. Tá? Temos pelo menos uma fonte de DDP. E a DDP é aquela diferença de potencial, né? A gente pode ter uma fonte com baterias de 1,5 volts, 12 volts, ou podemos ter as nossas tensões, né? 110, 220 ou 330 volts, dependendo da corrente, tá? Então a gente tem diversas possibilidades. Além disso, ele precisa ter também o terceiro elemento, que nós chamamos de resistências ou resistores, tá? Quando eu chamo esse elemento de resistor, eu não estou dizendo que ele serve apenas como um resistor de chuveiro elétrico para aquecer, para produzir os elementos como a gente conhece. Ele é um resistor, ele é literalmente uma resistência para os elétrons passarem, e essa resistência ela pode produzir diversas coisas, não só temperatura, mas produzir um som, um movimento mecânico, tá? uma resistência de carregamento químico e por aí segue. Tá? Então a gente tem que entender quais são esses elementos. Bom, de resistor, a gente já falou o que é, né? Ele tem um estudo que nós chamamos de uma unidade de resistência, né? Que nós chamamos de ohm, que é o ômega. Esse aqui, né? Eu vou falar sobre ele melhor daqui a pouquinho. O ohm, que é representado por essa letra grega aqui, que parece uma ferradura, certo? Ele tem as baterias, tá? E os fios pelos quais já falamos. E aí, o que é importante a gente lembrar, ó, um circuito elétrico, ele vai ser representado dessa forma aqui, ó. Aqui que está o pulinho do gato para entender. A gente vai ter qualquer representação elétrica, esses 3 componentes ajustados. Eu vou ter a resistência, a DDP e a corrente. Resistência ela é utilizada como medida o ohm, a DDP o volts e a corrente ampere, certo? O que é que eu preciso entender sobre cada um deles? Quando eu falo DDP, eu falo sempre o que é a diferença de potencial, é a tensão entre os elementos. A tensão é a diferença de carga entre esses 2 pontos. Essa diferença de carga, ela pode ser o que nós chamamos de velocidade de passagem. Então, a medida de volts é a medida da velocidade com que os elétrons eles vão conseguir passar de um ponto A para o ponto B, certo? Na nossa casa, por exemplo, nas residências da maioria das pessoas que aqui residem, essa velocidade é de 220 volts. Então, ele tende a passar nessa velocidade, tá? Aí, junto com essa velocidade, vem outra parada que é a corrente, que é 1 ampere. 1 ampere é a quantidade de energia que vai passar nessa velocidade. Tá? Quanto maior ampere, maior a quantidade de elétrons que está transitando nessa velocidade. E é justamente aqui que podemos descobrir a real fatalidade da nossa espécie pelo vacilo. Como assim, professor? Já viram aquela bobina de Tesla, né, gente? Vocês conhecem, né? Deixa eu pegar uma imagem aqui. Não sei se vocês viram, mas eu já mexi em uma e é muito legal. Tesla. A bobina de Tesla tem uma aqui bem legalzinha, ó. Aí a bobina de Tesla, tá vendo? Estão vendo?
Aqui é uma bobina de Tesla. Ah, gente, isso daqui. Vocês estão vendo a quantidade de energia elétrica que tá passando ali? Sim. Cadê? Volta lá. Eu quero você falando não, patrão. Só quero ver a bobina funcionando. Então, ó. Essa aqui é a gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday protege a gente, tá? Ela evita que o choque chegue na gente, ó. Aí, ó. Como eu falei pra vocês, ó, a resistência, ela tá buscando... todos esses percursos que vocês estão vendo aí, gente, acredite, é o percurso menor que existe de resistência entre a bobina e a fonte mais próxima dela, que é essa jaula elétrica aí, tá bom? Essa jaula de ferro. Essa bobina, ela tá produzindo milhões de volts por segundo. Por segundo não, né? Milhões de volts. Ao produzir milhões de volts, ela consegue vencer a resistência do ar e consegue passar os elétrons de um ponto a outro. Quando a gente vê essa luz, isso aí é reflexo do aquecimento que está acontecendo nos elétrons do ar para poder fazer a transmissão dessa energia. Tá bom? Acontece o seguinte, certas bobinas de Tesla, pelo menos as que a gente consegue mexer, essa daqui, por exemplo, tem 700 mil volts. A bobina normalzinha, a caseira e tudo mais, ela produz aproximadamente 30 mil volts. Tá? Aqui esse homem, você conhece esse homem, né, gente? Esse homem aqui, pra mim, é o cara mais bonito do YouTube. Certo? Dá pra fazer um em casa, ó. Depois vou parar ver esse vídeo aí, depois a gente fazer uma, né, velho? Retornar essas aulas aí e fazer uma bobina de Tesla. O que acontece? Será que dá pra fazer? Dá pra fazer aí, ó. Ligando a luz, ó. Tem noção disso daí? Eu vou ver se eu faço um aqui. Vou testar mais esse vídeo aqui, ó. Vou ver aqui pra ver se eu passo uma bobina de Tesla aí pra gente fazer em casa. Tá? Aí eu vou ver os perigos que envolvem. O que acontece é o seguinte. A DDP, ela é uma diferença muito grande. Quanto maior a diferença, mais fácil você consegue ver esses raiozinhos dessa transmissão. Só que se não tiver uma quantidade de ampere grande, se não tiver uma quantidade de elétrons grande para passar, não dá em nada. Tipo assim, você não toma um choque. 30 mil volts, ele pode não ser fatal se você não tiver amperagem. Tá? O que provoca perigo na gente é a amperagem, que é justamente a quantidade de elétrons que está passando. Se a quantidade de elétrons é muito grande, é como se fosse um soco. Puf, você toma e pode ser perigoso. Tá bom, gente? É isso. A partir de agora, então, a gente tem também a resistência, né? Que é o que a gente vai trabalhar. É a famosa lei de Ohm. E aí a gente vem para as nossas primeiras formulazinhas. E vocês bem sabem que nós temos 3 grandes fórmulas para trabalhar. E uma é essa de cá, ó. Tá? A fórmula do Uri. Onde a resistência, onde a corrente elétrica vai ser igual a resistência, ou onde a DDP vai ser igual a resistência vezes a corrente. Bonito. Então essa é a relação que é importante a gente ter. Vale lembrar, né, que a gente tem aquela conversinha que a gente já fez anteriormente, que é a nossa linda, belíssima, estruturada, elegante triângulo, onde simplesmente a gente consegue meio que organizar a nossa fórmula. Certo? Mas quando você olha a fórmula aqui, cara, você já pode, através do Uri, você já pode se organizar, cara. Se você quer isolar a resistência, você passa o I e passa para cá. Se o I está multiplicando, passa para cá dividido. Vai ficar U sobre I igual a R. Tá? Ou, se você quiser deixar o I isolado, você passa o R. Quando você passa o R, fica o U dividido por R igual a I. Tá bom? Então você consegue, através dessa de cá, organizar as fórmulas de uma forma que você consiga entender. Certo? Com isso a gente consegue calcular, né, a resistência dos equipamentos, consegue calcular a voltagem, consegue calcular a amperagem, desde que a gente tenha um dos tópicos desses disponíveis. Outro elemento que eu queria que vocês me trouxessem a definição. Efeito Joule. O que é o efeito Joule, gente? Vocês lembram? Como é que teve no Garrote? É meio que Permite esquentar, transformar a energia elétrica em energia Isso. térmica, é isso? Exatamente. É basicamente tudo que a gente fizer, todo o equipamento que a gente trabalhar, ele vai ter efeito Joule. Todos. Não tem nada que tenha efeito Joule.
A gente chama, inclusive, que é calor dissipado. E esse calor dissipado, ele é calor perdido, tá, gente? Quando a gente faz a conversão de uma energia na outra, e existe o aquecimento de qualquer equipamento que a gente esteja utilizando, esse aquecimento, ele é calor dissipado, ele é energia perdida. Tá? O maior objetivo da ciência é diminuir o máximo possível essa energia perdida. Mas aí, quando vocês ouvirem falar do efeito Joule, vocês já estão sabendo que é esse tópicozinho que é importante vocês saberem. Certo? E agora, esse tópico de casa. Qual é a diferença desses dois circuitos? Qual é a diferença? Paralelo em série. Um paralelo e outro é série. Qual é em paralelo com a em série? Calma que eu esqueci. Pera. Calma. O primeiro. Observa, tem circuito A e circuito B. Em série, o segundo em paralelo? Ó, tem o circuito A e o circuito B, gente. Esse aqui é o circuito A. Esse aqui é o B. Qual é o em série e qual é paralelo? O A ou o B? Que A é paralelo. E o B em série? Sim. Então, o circuito em série, ele só tem um caminho. A energia só vai de um caminho. O circuito em paralelo, ele tem dois caminhos. Observa aqui, ó. Eu estou saindo da carga positiva. Quantos caminhos eu tenho? Um. E o de cá? Eu estou saindo da carga positiva. Opa, ó, aqui já, ó. Eu tenho quantos caminhos? 2. Então, o A é em série e o B em paralelo. Quais são as desvantagens dos circuitos? O circuito em série, se queimar uma lâmpada, as outras todas param de funcionar porque acaba abrindo as brechas do circuito. O em paralelo, não. Bom, essa é a grande diferença entre eles. Instalações Eu elétricas. tinha mostrado até um aplicativo, né, pra mostrar. Foi um aplicativo bem legalzinho, inclusive. Aí você, inclusive, a potência diminui, né? Quando você está em série, a potência diminui também, porque você divide a corrente. Aí eles acabam ficando com potência menor. Tá? Pronto. Instalações elétricas. Esse tópico também é super sossegado e está envolvido nisso de cá, ó. Vamos lá. Eu tenho esse componentezinho aqui. E aí, o que é que vocês lembram disso de cá? Tem várias coisinhas interessantes aí. Pior que eu não lembro muito disso. Nem lembro muito disso. Tem o nome das coisas que tem aí? O aterramento, né? Isso aqui, Aterramento. aterramento. É um QDC. Aqui é o quadro geral. E aqui é o QDC. O que é o QDC? É tipo O quadro de distribuição, né? Dos circuitos. Muito bem. E aqui, ó. Aqui está dizendo se minha luz, ela é o quê? Ela é mono, Isso eu não lembro. bi ou trifásico? E aí? Quadro que é básico, né? É o quê? também, acho. Eu não ouvi não, gente. Tri. Não. Eu botei já de propósito. Não é trifásico não, gente. Então não sei. Lembra que... Por que a gente tem 4 linhas aqui? Você lembra? Não lembro não. Tem uma que eu vou chamar assim. Vou chamar uma de alta tensão. Que é aquela onde passa a corrente com 20 mil volts. Aí tem um transformador. Lembra que alguns postos tem um transformadorzão? E esse transformadorzão pega esse fio e transforma em outros? Então o que esse transformador faz? Ele transforma esses fios em outra tensão.
eles transformam cada um numa fase. Fase 1, fase 2 e fase 3. E tem o último que nós chamamos de nêutron. Cada fase ela pode ter uma corrente específica, né? Na nossa região, ela costuma ser 220 volts. Mas em cidades maiores, é 110 volts. O monofásico significa que eu tenho uma fase dessa, mais o nêutron. O bifásico, que eu tenho duas fases dessas, mais o nêutron. E trifásico, 3 fases dessas. Eu não tenho 3 fios? Então aqui eu tenho um que ele é o nêutron, que é distante, não tem carga nenhuma. Aí tem um que é o fase 1 e o outro que é o fase 2. Ele tem duas fases, ele é O bifásico. Ah, agora entendi. Tá bom? São coisas para a gente relembrar. Temos o QDC. QDC justamente a gente já trabalhou. É aquele quadro de distribuição de circuitos, onde simplesmente você coloca alguns elementos que nós também já conhecemos como disjuntores infusíveis, e o objetivo desses equipamentos é regular a intensidade da corrente que passa nesses circuitos, evitando possibilidades de curtos-circuitos e incêndios, acidentes mais sérios. Toda vez que vocês verem um incêndio, gente, por eletricidade, é porque o lugar, pode ver que são sempre lugares antigos. Eles não têm um quadro de distribuição e não têm uma distribuição elétrica confiável. Tá? O que acontece aqui? Se tiver um curto-circuito no chuveiro, o disjuntor ele vai e desarma e evita que tenha um acidente maior. Tá? A mesma coisa com os outros elementos. Gente. Pronto. Aí, ó, temos aqui o que eu estava falando para vocês, ó. Se vocês olharem os postes da casa de vocês, vocês vão ver isso, ó. Olha aí, ó. Sistema monofásico tem 2 elementos, bifásico, né? Monofásico tem uma fase aqui, ó, tem um nêutron e uma fase. Bifásico tem um nêutron e 2 fases, e trifásico tem um nêutron e 3 fases. Tá? Isso aqui pode variar, chegar de 110 volts até 330 volts. Tá? É isso que acontece. Certo? E a diferença de disjuntor para fusível, qual é, gente? O disjuntor, Ele cai, o fusível queima. Não, o fusível também cai, pô. Só você saltar ele cai. não, você não entendeu. Não. O disjuntor desarma, Gabi. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não. Ó, cair é isso aqui, ó. Cair é isso. O senhor mesmo falou cair na hora. Eu sei, eu tô brincando com vocês. A gente utiliza esse termo de cair muito comum, mas ele não cai, ele desarma. Tá? É o termo correto. Então, o disjuntor desarma e o fusível queima. A diferença dos dois qual é? Bom, primeiramente, o disjuntor ele é muito mais caro que o fusível, certo? Isso já mexe no bolso. Em compensação, você coloca um disjuntor quando tem uma resistência maior e quando existe a possibilidade de um desarme mais frequente dessa corrente. Então, você costuma usar disjuntores em instalações residenciais e fusíveis em equipamentos eletrônicos, uma segunda chave de segurança. Então, alguns equipamentos eles apresentam fusível que evita com que o equipamento dentro dele queime. Tá? E é muito comum utilizar esses fusíveis nos nossos cotidianos, nas nossas rotinas. Para fechar, bora falar um pouquinho só do nosso padrão de eletricidade. Fechar esse tópico de cá, né? Nosso padrão de eletricidade, que é esse daí, ó. É o pino de aterramento, tá? O padrão 3 pinos. E a gente vai falar sobre outra coisa curiosa. Bom, primeiramente é entender. Fala, gente, por que a gente mudou o tipo de pinos de tomadas para esse pino de 3 pontas? Primeiramente pela segurança. Se vocês observarem, ele primeiro faz o contato com o pino de aterramento antes, certo? Porque se já tiver qualquer excesso de carga, ele nesse mesmo instante já é o suficiente para ele poder jogar para o aterramento. E aí depois ele faz a conexão com os outros 2 pinos, né? Que seria a fase e o neutro. Tá? E aí o que acontece com isso é que evita qualquer possibilidade de você tomar um choque não intencional. Ou seja, não tem como você tomar um choque sem querer nessa tomada como teria na outra.
Algumas tomadas, se você encostasse o ombro, encostasse qualquer parte, você simplesmente tomava um choque. Por quê? Porque tomadas mais antigas, que tem aqueles negocinhos assim, ó. De um lado e do outro, né? Uma parada assim. A partezinha de ferro, ela fica literalmente na beirada aqui, ó. Então, se você encostar o dedo, se você aproximar seu dedo, ó. Aproximou seu dedo, você toma um choque. Tem uma tomada que tem 2 fios aqui em casa, e quando encaixa, né, o plug, dá até uma piscada. Fica até... Não, mas essa piscada não é nada de anormal, não, viu? É simplesmente porque quando ele faz o primeiro contato, vai fazendo contato falso. Sabe quando vai tocando e, tipo, tocando e saltando? Sim. Aí vai acontecendo isso, entendeu? Não é nada... O problema é se faz uma quantidade grande, se ele aquece, se ele sofre qualquer outro processo desse tipo. E aí sim pode ser um sinal que está acontecendo um curto-circuito. Tá bom? E como tem esse aterramento nessas tomadas, aí que tá, o aterramento evita esse tipo de faísca, tá? Essa sobrecargazinha aí. O que protege mais ainda o equipamento. Tá bom, gente? Então essas tomadas, se vocês tiverem a opção de vida de vocês de ter uma casa toda com esse tipo de tomada, tenha. Certo? Aterramento, tenha. Porque tudo isso é segurança. Quadro de distribuição de circuitos é muito importante. Eu recomendo que vocês tenham também. Porque vai a vida de vocês, né? Já imagina você tá tomando banho e tomar um choque quando tá tomando banho, pô? Olha que forma ridícula de morrer. Tanta forma legal aí. É, pô. Tem Tem algumas coisas que eu evito na minha vida, assim, porque eu não quero morrer. Por exemplo, eu não tomo sopa de ervilha, tá, gente? Nunca. Jamais. Eu não quero nunca passar pela minha cabeça quando diz de que professor de ciências morre tomando sopa de ervilha. Olha que coisa mais ridícula. Tem vários formas legais de você morrer. Tipo, a pessoa morreu pulando com paraquedas. Pois é. Aí morreu tomando banho quieta, velho. Não é? no céu, várias... Não é, pô. Morri salvando uma pessoa. É, cara. E aí eu que já faço, né? Faço rapel, já estudei paraquedas, fiz essas coisas todas, é mais tranquilo. Aí imagine, professor radical de ciências morre tomando sopa de ervilha. É brincadeira? Não. Por que tem a sopa de ervilha? Ervilha você pode engasgar, tapar lá e morrer, sufocado. Ai, meu Deus. Ué. Não quero, pra não correr o risco, a gente não toma sopa. Já tem zero chance. Porque isso é uma coisa que a gente, eu converso com meus irmãos direto sobre isso. Fala, gente, a gente não toma sopa de ervilha, não. Vai que... Não é? Tem muita forma pra morrer. Se for, o professor morreu, eu posso comer um pedaço de picanha. Aí melhorou. É menos mal. Agora É ervilha? Eu nem boto ervilha na comida que eu como. Tá doido, né? Ervilha é horrível, né, gente? Quem é que coloca? Ervilha só serve pra poder tirar o sabor da comida. Concordo. Eu não boto nem ervilha nem milho verde. Uva passa. Não. Essas coisas eu não boto não, gente. Eu quero comer a comida do sabor dela. Bora lá. Classificação de equipamentos e eletricidades. Elementos de comunicação e informação. Pra gente lembrar, são aqueles elementos, aqueles equipamentos que simplesmente fazem a conversão de energia elétrica em energia luminosa, no final das contas, mas que tem uma função objetiva de trazer comunicação e informação. Por exemplo, é você digitar aqui o site globo.com ou diversos outros e ver escrito: Fux fará discurso firme em resposta a Bolsonaro. É informação. Boa ou ruim? Não sei, é informação. Segue a vida. Tá bom? Temos motores elétricos. Motores elétricos, o que quer dizer motores elétricos? É quando eu pego energia elétrica e transformo em um tipo de energia motor, onde existe um movimento. Então, por exemplo, um ventilador, uma batedeira, tá? Até o som, né? Quando a gente pega o som, a gente chama de energia sonora, mas o som em si é a vibração do ar através do movimento de algum equipamento. Então, quando você tem uma caixa de som, a caixa de som ela fica vibrando, a vibração da caixa de som é um movimento, e esse movimento gera energia sonora. Tá bom? Temos também o que nós chamamos de geradores ou fontes, que são aqueles dois elementozinhos que nos ajudam a produzir energia. E aí nós temos como principal elemento as baterias ou até a nossa própria eletricidade. E temos também os equipamentos resistivos. Aí sim, são os equipamentos que usam o efeito Joule na sua medida máxima e ajudam a aquecer substâncias e tudo mais.
Antes de fechar esse tópico, que está relacionado ao último ponto aqui que a gente não trabalha, que trabalhou, mas eu não falei. Vocês lembram a diferença de AC e DC, gente? Aquela banda de rock? AC/DC. Isso. Muito boa banda, inclusive. AC/DC, o que significa isso aqui? É a diferença que existe entre dois tipos de corrente. Uma a gente chama de corrente alternada e o outro de corrente contínua. Tá? E DC, definição. Então aqui tá antes de Cristo, depois de Cristo. Então, AC, Alternating Current. O inglês é perfeito. Ó. E DC é Direct Current. Ou seja, corrente alternada é corrente contínua. Tá bom? Ou corrente direta. Certo? E qual é a diferença? A diferença é isso, gente. Porque as tomadas de 2 pinos, quando eu coloco lá em casa, não faz diferença se eu boto assim ou se eu boto assim. Porque na nossa rede elétrica, a corrente ela é alternada. Como assim alternada? Ela fica sempre indo e voltando. E no Brasil, ele é aproximadamente 60 vezes por segundo que isso acontece. Tá? Então, com esse movimento, a gente não precisa se preocupar em colocar tomada de um jeito ou de outro. Não faz diferença. Já aqui, a corrente contínua, ou corrente direta, a gente precisa se preocupar com isso. É por isso que quando você coloca uma bateria, você fica esperto que no lado da bateria tem uma parte que tem um pino e a outra parte ela tem uma bundinha. Para quê? Para simplesmente na hora de encaixar, você encaixar a parte certa. Tá? E ao encaixar a parte certa, a gente vai fazer com que a corrente ela fique contínua. Certo? Se você encaixar na parte errada, ela simplesmente não acontece nada. A reação não acontece. Certo? Bora lá. Quais são os tipos de energia que nós temos então, gente? Para poder fazer conversões. A primeira é energia elétrica. Quais são as outras formas de conversão de energia que a gente tem? Eu posso transformar energia elétrica em quais? Térmica, luminosa, Térmica, luminosa, mecânica. mecânica. É pra falar todas ou só Todas. química? E química. Tá? Então, basicamente, esses são os tipos de energia que nós temos para poder fazer a passagem e conversão. Lembrando que energia a gente não perde, tá, gente? Não se perde energia. A conversão ela é completa e perfeita. Ou seja, a quantidade que perde é tão ínfima que a gente nem considera. Bom, pronto. Para fechar, o último tópico da nossa historinha aqui resumida, um resumão bem resumido. Temos aqui, ó, circuito de energia elétrica. Consumo, desculpa, das energias elétricas. E aí, cara, o que é que a gente vai falar? Basicamente, eu vou falar aqui, eu vou lembrar de Gabriela, né? Pelo consumo dela do banho. Eu acredito que ela reduziu. Minha conta de luz veio mais barata, viu, gente? Veio R$50 mais barata. Só que a bandeira veio maior, veio R$25 de bandeira vermelha. Tá fácil pra ninguém, viu? Imposto, 27% é imposto, ó, velho. Da minha conta de luz, R$50 foi de imposto. Gabi, tem que passa 2 horas. Não, foi R$56 de imposto, né? Arredondando aqui. Ah, pra Gabriela, minha conta inteira foi só de banho dela, mano. Que negócio de bullying é esse aí comigo? Não, você tá falando aqui que o valor da minha conta de luz foi só que você tomou de banho, pô. Né? Sem comentários. Tem que ficar cheirosa, né, Gabi? Tem que ficar cheirosa. Bom, o que a gente precisa saber daqui é entender essas partezinhas aqui, ó. Quando a gente trabalha com energia elétrica, a gente trabalha com potência e tudo mais, a gente precisa entender como é que se calcula essa potência e como é que a gente se organiza para poder identificar essa relação de consumo. Então, essas duas fórmulas são as fórmulas que vocês mais vão ver e utilizar. E é por isso que é importante vocês terem noção do seu funcionamento e da sua organização. Tá? Então tá aqui, ó.
a gente precisa conhecer basicamente o que é potência e como trabalhar a potência. Gente, a potência, trabalhada de forma científica, ela é trabalhada em joules por segundo. E joules por segundo é a mesma coisa que watts. Certo? Essas são as unidades de medida. Acontece que quando a gente calcula a quantidade de energia consumida, a gente não calcula em joules por segundo. A gente calcula em quilowatts por hora. Então, quantos quilowatts eu consumo em determinada hora, certo? Porque é essa medida que a maioria absoluta, se não todas as empresas elétricas do país, utilizam para poder fazer essa medida, certo? Então, é por isso que a gente precisa entender mais ou menos como funciona. E aí, lembre-se que nessa equaçãozinha aqui, o consumo de energia é igual a potência vezes a variação do tempo que geralmente a gente passa em horas. Essa potência ela vai estar geralmente em watts. E aí, para dar o valor certo, você tem que converter ela para quilowatts. Como é que eu converto potência para quilowatts? Eu simplesmente divido por... Tá? Se for em watts, eu divido por 1000 e eu acho essa potência. E aí a gente acha a potência basicamente na ordem que nós temos. De acordo com a conta de luz que eu tenho aqui, tá aqui, ó. A gente tem também uma informação importante nela, que é como a gente entendeu como é que funciona essa bichinha. E aí, cara, eu tenho aqui uma informação na descrição dela que é preciso entender também. A gente tem dois elementos, o TUSD e o TE. Um é energia consumida, tá? Energia usada. E a outra é o aluguel. Vou até botar de parênteses. Para fazer do equipamento e tudo mais, para fazer a energia chegar na tua casa. Então, toda vez que você paga a conta de luz, você paga a soma dessas duas tarifas. Tá? E as duas são proporcionais, né? Você não tem um valor fixo que você paga por isso aqui. Quanto mais você usa, mais você paga. Quanto mais energia você pega, mais transportou, mais você paga. Além disso, nós também temos uma tarifa especial, que antigamente não tinha nas contas, mas sempre existiu, tá? Tá chovendo, gente? Chovendo? Eu tô vendo chuva água aqui hoje. Tá chovendo aqui. Tá chovendo. Uma chuva boa. São aquelas bandeiras, né? Que a gente tem bandeira verde, amarela, vermelha e vermelha perigo. Tá? A vermelha 2, né? E assim, é um assunto que é importante a gente retomar, porque eu acho que vocês estão ouvindo bastante essa informação, né, de crise hídrica no país. Ou seja, as pessoas estão consumindo mais energia do que a gente consegue produzir. Estão ligados nisso, não estão, gente? Não. Não estão. Tá tendo uma crise hídrica no país. Aí, ó, a bandeira tá sempre vermelha. Quando a gente tem uma bandeira vermelha, o consumo de energia ele tende a aumentar. A produção de energia está em processo de escassez. A gente falou sobre isso, né? Mostrou um vídeo. Esse processo de escassez pode gerar uma situação complicadíssima, que é o não abastecimento de energia, o que pode acarretar na falta de luz, o famoso apagão, certo? Em 2000 e pouco, 2001, o Brasil passou por um processo desses, tá? E teve o famoso racionamento de água, onde a população foi meio que obrigada a gastar 20% menos energia do que estava gastando. E aí, bicho, tudo que se foi ter de corte de energia não foi brincadeira, não. Para as pessoas poderem consumir e produzir as coisas, né? A economia caiu tudo, cara. E o Brasil tá na véspera de uma crise dessa. Por isso que tá a bandeira vermelha tá ficando cada vez mais cara, por isso que a conta de luz tá ficando cara, para ver se diminui o consumo. Tá bom, gente? É uma situação cuidadosa que a gente precisa ficar esperto pro que tá acontecendo. E aí, fechamos nossa incrível, grande, magnífica, gigantesca revisão. Como é que tá aí, gente? Tudo em paz? Suave. Suave na nave. Professor, depois eu quero pedir uma coisa pro senhor. Pode pedir. Pra você colocar esse negócio aí lá no grupo. Acho que eu vou precisar dele. Esse slide?
Exato. Esse slide não, né? Esse negocinho. Agora é isso, pô. Isso aqui eu peguei tudo do livro de vocês, cara. Não, eu tô ligado, mas com o jeito que você explicou e tal, acho que eu me identifico melhor em fazer o também. Pronto, vou botar agora. E o seguinte, ó. Além disso, até lembrar pra vocês, eu vou terminar aqui, eu já vou postar a aula lá no YouTube, tá bom? Aí tem essa aula, tem a aula da outra turma. Aí vocês podem adiantar um pouquinho, né? Porque nisso a gente conversou sobre o universo e tudo mais, né? Oitavo B, oitavo A. Vou buscar a turma aqui do oitavo A, oitavo A. A gente conversou sobre o universo e tudo mais. E aí vocês podem pular essa partezinha, né? E ir direto para o conteúdo. Gente, então, alguma dúvida sobre isso? Como é que tá vocês aí pro retorno às aulas? Estão preparados? Dia 20 a gente vai se conhecer já, né? Dia 22. Alguns. Eu acho que eu sou do final de semana. Yes. Então, cara. Já saiu? Não. Sim. Então como é que você acha que é da segunda semana? Boatos. Boatos, Boatos. Então, ó. Fontes. Como é que as coisas devem acontecer? Deixa eu dar uma ideia pra vocês de como as coisas devem acontecer. Não tô dizendo que vai ser assim, tá, gente? Tecnicamente, a turma de vocês, o que deve ser feito, pelo menos eu prefiro dentro do colégio, é que a direção ela deve mandar um comunicado nos próximos dias para os pais de vocês perguntando: vocês querem que seus filhos retornem à aula presencial ou querem que eles continuem em aula remota? Já mandou de hoje? Pronto, já mandou. Já mandou todo tempo. Com o retorno disso, aí vai começar o planejamento. Se tiver um número grande de alunos que vão passar por esse processo de ter que voltar para a aula, a turma vai ser dividida em 2 blocos. A tendência padrão é dividir em ordem alfabética, metade, metade, tá? É a padrão. Pode ter alguns inconvenientes, e aí eles tentam ajustar esses inconvenientes para que fique uma organização mais legal, certo? Então, a princípio, isso vai acontecer. No caso de turmas que provavelmente não baterem 20 pessoas que queiram retornar, no caso da turma de vocês tem 30, bora dizer que 10 alunos de vocês não querem ter aula presencial. Eu acredito que todos os outros alunos eles vão voltar a presencial 100%, entendeu? Pode dizer que 12 alunos não vão querer, sobrou 18 vagas, aí o limite é 20, aí os 18 ficam 100% presencial. Eu acho que o limite na sala é 16. É 16? Então vai ter, se baseia nesse limite. Então vai funcionar, vai pegar essa organização, tá, gente? Então vai ser feito dessa forma, não vai ter... Se tiver, tipo, 16 alunos na aula presencial, aí vai ficar 16, não vai dividir, não? Não, vai 16, Ah, entendi. entendeu? Porque acabou já sendo dividida. Metade não quer, metade quer. Entendeu? É assim que vai funcionar. Turmas pequenas, eu não sei se é o caso do colégio de vocês, mas turmas pequenas vão voltar 100%. No estado voltou 100%. Pra você ter noção, gente, eu tenho acho que 10 turmas no estado. Apenas 2 não são 100%. O resto é tudo 100%. Pela quantidade de alunos que tem. Entendeu? É assim que vai funcionar. E aí as aulas poderão ser basicamente utilizando o notebook e o Meet. Projeção do quadro, né? E aí a gente vai ver a interação. Desde já deixo vocês cientes de que a interação pode ter dificuldades e problemas, porque vai ser normal. É o mesmo processo que vocês tiveram, em que os professores tiveram que sair do online e ir para o presencial, vocês vão ter. Só que a gente não está saindo do presencial para o online, né? A gente não está saindo do online para o presencial, a gente está saindo do online para o híbrido. E o híbrido é uma mistura de 2 coisas. Então o professor não sabe ainda como é que vai ser essa parada e o colégio vai começar a buscar formas de poder fazer com qualidade. Então, esse percurso que ele está fazendo é o que a gente vai descobrir como é que vai ser. Entenderam? Então, primeira semana, segunda semana, a gente pode ter um bocado de dificuldade, mas a tendência é que no decorrer das semanas as coisas encaminhem diretamente melhorem. E a galera que estiver assistindo aula online, gente, por favor, foco, porque se vocês não tiverem foco, cara, vocês vão se lenhar. Na hora que estiver no online, tem que ter foco. Porque, por exemplo, a gente quer fazer umas retomadas, fazer tudo, mas não tem como fazer uma retomada de conteúdo com metade de aluno aqui e metade na sala, tá? Não tem como repetir o conteúdo 2 vezes toda semana. A gente não consegue fechar nossa meta. Tá bom?
Então vai precisar da dedicação de vocês também para isso. Tá certo? Deixa eu só ver aqui se nosso querido amigo Vinícius chegou a aparecer na sala de aula. Não apareceu. Então, no mais é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Vocês estão aí 10 minutinhos mais cedo para poder almoçar mais cedo. Bom descanso. Tô morrendo de fome. Sexta-feira é a nossa... Já começa as avaliações de vocês. Boa sorte nas avaliações, tá bom? E sexta que vem é a nossa. Tchau, meu povo. Tchau, Sarinha. Tchau, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau, professor. Tchau, tchau, meu povo. Tchau, tchau pra todo mundo aí. Tô saindo também. Tchau.